mais uma aula online com o Balé da cidade de Taubaté. Eu sou a professora Paloma e hoje faremos mais um exercício do nosso ciclo de iniciação à dança contemporânea. E na aula de hoje vamos conhecer as direções básicas do espaço. Bom, no exercício anterior nós trabalhamos com uma bolinha imaginária a fim de originar ou estimular um movimento mais ondulado, mais suave, né? Fluido. Esse conteúdo, ele fala sobre as qualidades pertinentes a cada tipo de movimento. Sim, porque cada movimento tem suas características fundamentais. Hoje, vamos dar início ao estudo das direções. Se você fez balé clássico, você se lembra que na aula de balé, o professor ele desenhava no chão com um giz ou ele colocava fita crepe no chão para fazer um quadrado com uma cruz no meio. Isso para ensinar as direções e o posicionamento básico do corpo e principalmente a projeção das pernas no espaço. Bom, esse jeito de aprender sobre direções consolidou uma noção de espaço e direção um tanto quanto reduzida, né? Reduzida e plana, ignorando ou desconhecendo, né, em alguma medida, que o espaço ele é tridimensional, que o espaço é tudo que está em volta de nós, mesmo que a gente não use esse espaço, né? Inclusive, hoje a gente já sabe que até o nosso corpo ele é repleto de espaços. Bom, assim, o estudo do espaço ele acaba sendo mais complexo na dança contemporânea do que aquilo que a gente aprendeu com aquele quadrado no chão, né? Na verdade, hoje a gente já sabe que temos muito mais espaços e direções à nossa disposição do que a gente acreditava há até bem pouco tempo. E a dança contemporânea ela conquistou espaços que a destacaram de outras formas de dança cênica ou não, né? A dança contemporânea, ela renunciou às salas de espetáculo, né? Ela renunciou aos teatros e invadiu toda e qualquer possibilidade de espaço, né? A gente pode ver dança contemporânea no metrô, no trem, em casas, em galerias, em espaços urbanos, em espaços rurais, a gente pode ver num banco, né? A gente pode ver no gramado, num parque, sob a chuva, sob o sol, né? Numa cadeira, enfim, a dança contemporânea ela é muito versátil. Aí a dança contemporânea ela teve que romper completamente a sua relação com a frontalidade, né? Na verdade, ela rompeu a relação que a dança tinha com a frontalidade, né? Com a ideia do palco italiano. Afinal, a dança contemporânea ela é tridimensional, assim como o espaço que a gente conhece hoje. Então, vamos chamar de direção o lugar para onde parte do corpo ou todo o corpo se projeta ou aponta, tá? E para ilustrar as direções básicas do espaço, nós vamos usar a imagem de um balão, tá? Um balãozinho, balão de festa junina. Bom, nesse balão nós temos duas vértices, tá? Que se encontram acima da cabeça. Depois, duas que se encontram lá embaixo na direção dos pés, na direção do chão. Temos duas vértices que se encontram ao lado, duas vértices que se encontram do outro lado, duas vértices que se encontram à frente e duas vértices que se encontram lá atrás. E note aqui, né? Diferente do quadrado lá da aula de balé clássico, a gente vai nomear a direção em cima ou para cima e a direção embaixo, no chão, na direção dos pés, né? Essa nomenclatura a gente não via na aula de balé clássico, tá? Bom, o objetivo dessa aula, desse exercício, é desenvolver a percepção, né, e a estruturação
espacial, tá? Oferecendo um sentido de direção. Claro, além de desenvolver a capacidade de utilizar o corpo e as direções como parte do processo criativo da aula de dança contemporânea. O tempo que eu estimo para esse exercício é mais ou menos de 10 a 20 minutos, tá? Como sempre, eu sugiro esse exercício para crianças de 6 e adultos até 100 anos, tá? Claro, cada um de acordo com a sua possibilidade motora, né? O que é especial falar é que quanto mais jovens forem os participantes, mais necessária é a mediação de um adulto e, claro, o uso específico de uma linguagem para esse público, tá? Esse também é um exercício de experiência individual, não dá para copiar do colega, tá? Tem que ser você com a sua intuição. Bom, a música que eu sugiro, música variada, músicas que vocês gostem, que vocês vão curtir, ouvir enquanto praticam o exercício. Eu sugiro, como sempre, uma roupa confortável, os pés descalços, pode afastar os móveis um pouquinho porque a gente vai caminhar bastante e vamos lá para o exercício. Vamos ao nosso exercício. Você já está com uma roupa confortável, os pés descalços, colocou suas músicas preferidas para acompanhar o exercício. Você já afastou os móveis, né? Porque hoje a gente vai caminhar um pouquinho, né? Vamos começar então numa posição vertical, tá? Vamos começar em pé. Em pé, visualiza o seu corpo como um todo, tá? Se localize no espaço em que você está. Vamos olhar, certo? O exercício é um exercício de olhar. Vamos sempre buscar um foco, tá? Vamos chamar de foco aqui todo ponto no espaço para onde vai convergir o olhar, tá? Foco é onde a gente vai olhar, tá? Vamos olhar para as direções essenciais, tá? Em cima, embaixo, frente, atrás. Um lado e o outro. Perceba e identifique a sua frente. A sua frente é a direção do peito. Atrás é a direção das costas. Os lados, eles são a direção dos ombros. Embaixo é a direção do chão. E em cima é a direção do céu, tá? Nesse momento a gente não vai definir esquerda e nem a direita, tudo bem? Muito bem. Vamos fazer o mesmo exercício de olhar, de focar enquanto caminhamos, tá? E vamos mudando a direção do olhar repetidamente, tudo bem? O que vai nos levar a mudar a direção da caminhada, né? Então, vamos começar caminhando pelo espaço que você tem disponível, né? E de tempos em tempos, ao ouvir um comando de direção, lado, atrás, frente, embaixo ou em cima, olhe e foque nessa direção. E caso seja necessário, mude a direção da sua caminhada, tá? Caso seja necessário. Ao ouvir o comando, direcione os seus olhos para aquele lugar, para aquela direção. Em seguida, vire o quanto for necessário a sua cabeça. E mude completamente a direção da sua caminhada, tá? Posicionando o seu corpo todo nessa direção. Vamos tentar então? Muito bem. Caminhando. Procure uma caminhada moderada, tranquila. Lembra sempre de não caminhar em círculos, né? Lembra de relaxar os ombros, de sempre respirar. Caminha tranquilamente pelo espaço que você tem. Relaxa, respira, se concentra na sua caminhada.
Caminha mais um pouco, evite os círculos, lembra? Perceba os espaços, né? Se sinta ocupando esses espaços enquanto caminha, né? Caminhe livremente. Lembra sempre de abaixar os ombros, de fazer uma caminhada tranquila. Manter sempre os pés paralelos, né? Um ao lado do outro. Caminhando mais um pouquinho. Mais um pouquinho, caminhando livremente. E você olha para trás. E muda a direção da sua caminhada. E continua caminhando, né? Olhando, focando e mudando a direção do olhar e da caminhada. E mais uma vez, lado. Olhou para o lado e a sua caminhada vai se direcionar para esse lado. Mais um pouquinho, continua caminhando e nota que a sua frente ela vai sempre mudar, tá? E lado e caminhando nessa direção, caminha, respira e mudando a direção atrás, mais uma vez, atrás e mais uma vez, atrás. E note mais uma vez que a sua frente ela vai sempre mudar, tá bom? E mais uma vez, lado. E você sempre vai ter uma nova frente, tá? Muito bem. E embaixo. Direciona sempre o olhar e em frente, respira, caminha calmamente e mais uma vez ao lado, trocando a direção, né? Trocando a direção do olhar e da caminhada e mais uma vez em cima, direciona o seu olhar para cima e mais uma vez ao lado. E não esquece a caminhada, mantenha a caminhada moderada, tá? Mantenha a caminhada e mais uma vez ao lado, trocando mais uma vez o foco e ao lado. E muito bem caminhando, mantenha a caminhada e atrás. E respira e solta o ar e atrás mais uma vez. E para cima. Solta o ar na respiração, caminhando e embaixo. E caminhando e ao lado. E mais uma vez, ao lado. Caminha em frente. Mantenha o ritmo da caminhada, tá? Mantenha um ritmo moderado, tá? Caminha em frente mais uma vez e mudando a direção. Atrás, olhando para trás, caminhando nessa direção e mais uma vez atrás e continua em frente e mais uma vez atrás e usando todo o espaço que você tem à sua disposição, tá? E para cima e mais uma vez ao lado e de novo olhar ao lado e mais uma vez atrás, muito bem, continua a caminhada e embaixo, lembra sempre de olhar para onde você está indo, tá? E mais uma vez embaixo, respira com tranquilidade, mais uma vez atrás e continua em frente. Continua em frente, abra bem os olhos, tá? Enxerga realmente para onde você está indo. E continua caminhando e atrás. E mais uma vez embaixo. E caminha, caminha, respira e mais uma vez para cima. Caminha, respira, solta o ar e mais uma vez embaixo e mais uma vez mudando a direção, lado. Olha para o lado que você deseja e vai nesse lado. E mais uma vez, caminha em frente e em frente. Mais um pouquinho e atrás e olhou, mudou a direção da caminhada. E mais uma vez atrás e olhou, mudou a direção da caminhada. E mais uma vez lado e atrás. E continua em frente,
usando o espaço que você tem à sua disposição. E mais uma vez, em cima. Respira e lado, escolhe um lado e vai nele, tá? E mais uma vez, e atrás. E mais uma vez, embaixo. Mais um pouquinho, e na frente, e atrás, e ao lado, e mudou a direção, lado, e mais uma vez, embaixo, e em cima, e lado, e olhou lado, mais uma vez, lado, e à frente, muito bem, mantenha a caminhada calma, bem cadenciada, tá? Mantenha sempre o ritmo da caminhada e lado. Mais uma vez atrás. E atrás. E em frente. E em cima. E atrás. E lado. E embaixo. Não hesitem, foquem a direção e lado e muda a direção da caminhada, tá? E lado mais uma vez e caminha e atrás, e atrás, e atrás. E mais uma vez em frente. E lado. E caminha em cima e continua respirando, e lado, e atrás, e embaixo. Continua caminhando, cuidado para não andar em círculo, tá? Não hesita mudar a direção da sua caminhada, e embaixo, e lado, e embaixo. E atrás, à frente, e colocando uma cadência nessa caminhada, tá? Não deixa ela começar a ficar lenta, deixa bem cadenciada. E atrás, e frente, e lado. E em cima, lado, e embaixo, um pouquinho mais rápido, será que dá? Vamos tentar um pouquinho mais rápido? Ouviu a direção, foca naquele lugar que é para ir, vira a cabeça, vira todo o corpo e vai em direção. E vamos tentar um pouquinho mais rapidinho? Caminha, respira, e lado, e trás, e lado, e lado, e lado. Em cima, embaixo, em cima, frente, e lado, e lado, e lado, atrás, e frente, em frente, em frente, e mudou lado, e em cima. Em frente, lado, em cima, lado, atrás, 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 embaixo. Em frente. E lembre-se, tá? Não tem certo, não tem errado, tá bom? É um exercício para você seguir muito da sua intuição, tá? Muito da sua intuição. E atrás, e em frente, e ao lado, e ao lado. E nota que cada vez que muda a direção, você tem uma frente nova, tá? E embaixo, e atrás. E ao lado,
Começa a reduzir a velocidade da sua caminhada, começa a caminhar um pouquinho mais devagar. Vai parando, vai reduzindo essa velocidade, tá? Vai parando calmamente. Vai parando. Vai tranquilizando o seu corpo, vai parando totalmente numa posição vertical, numa postura ok, numa postura organizada. Reorganiza o seu corpo, organiza a sua postura, tá? Vai acalmando a sua respiração. Vai parando tranquilamente, reduzindo a velocidade, tá? Tranquilo, tranquilo, vai se reconectando com o seu corpo. Deixa os pés um pouco separados, bem paralelos, tá? Com os dedos apontando para frente, se equilibra. Organiza seu corpo, fecha os olhos. Tenta se reconectar mais uma vez com as direções que você acabou de estudar. Mentaliza onde está o em cima. Mentaliza onde está o embaixo. Mais uma vez, mentaliza onde está a sua frente, tá? Mantenha os olhos fechados, só mentaliza onde está a sua frente. Onde está o atrás. Mentaliza onde está o atrás. E mais uma vez, perceba, mentalize onde está o lado. Nesse momento a gente não vai nomear direita e esquerda, tá? Mentaliza onde está o outro lado, tá? Mantenha os olhos fechados, mentaliza essas direções. Tenta imaginar o que é a frente, o que é o atrás, né? Onde está o em cima, onde está o embaixo, onde está o ao lado, o outro lado. Mentaliza com os olhos fechados, respira, vai acalmando o corpo, tá? Respira profundamente. Puxando bastante ar para dentro desse corpo, muito ar, muito ar, muito ar, muito ar. E solta bem devagar, sentindo o corpo ficar liberado, tranquilizado. Solta tudo e mais uma vez, puxa bastante ar, todo o ar que você puder puxar, puxa, 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 puxa. Enche o seu corpo de ar mais uma vez e solta tranquilamente. Sente que seu corpo está relaxando, está acalmando, né? Sinta que o seu corpo está voltando ao estado em que ele estava no início do exercício, tá? E mais uma vez, puxamos bastante ar para dentro desse corpo, muito ar, muito ar, muito ar. Respira bastante e solta calmamente, deixa todo esse ar sair do seu corpo e vai sentindo o seu corpo ficando mais leve, mais tranquilo, relaxado, tá? A partir de agora, cada um pode terminar o exercício quando quiser, no seu tempo. Pode repetir a série de respirações quantas vezes preferir, tá? É um exercício muito legal esse das respirações, faz muito bem para o corpo,
tá? E ao final de cada atividade é muito importante que cada um termine seu exercício, né? Trazendo o corpo e a mente de volta, né? Para o estado de calma, né? Em que ele estava antes do exercício, tá bom? Cada um termina como quiser. Pode repetir as respirações, quem preferir. E cada um vai terminando o exercício de hoje no seu tempo, tá? Sem esquecer esse trabalho das direções, tá? É um trabalho sobre as direções básicas, tá? Ainda tem muitas outras direções para aprender, tá bom? Vão terminando o exercício de vocês com calma, respirando, tranquilizando o corpo, tá bom? A partir de agora, cada um pode terminar o exercício quando quiser, no seu tempo, cada um com seu corpo, tá? Cada um no seu tempo. E aí, como foi o seu exercício, né? Você foi movido de modo objetivo ou você foi levado a conclusões intuitivas para a realização desse exercício, né? A mudança de direção, como é que ela se fez com você? Foi bem objetiva ou foi intuitiva? A compreensão dos espaços e das direções são fatores muito importantes na dança contemporânea, né? Foi e ainda é uma conquista muito relevante na evolução da dança. Isso porque hoje nós já sabemos que não necessariamente a gente precisa dançar o tempo todo de frente ou em círculos, né? Tem aí uma vasta possibilidade a ser explorada, né? Nós nos demos conta que os espaços, eles foram estudados e conquistados por todo esse movimento, né, criativo, polivalente e possível que trouxe a dança contemporânea, né? A dança contemporânea que a gente vê hoje, tá? Um lugar de versatilidade e que supostamente se opõe a qualquer reflexão entediante ou monótona, né? Graças às suas características multifacetadas, né? Mas esses estudos, principalmente do espaço e das direções, é um pouco anterior, né, à dança contemporânea, tá? Então a gente vem aí se nutrindo de todo esse conhecimento para colocar na dança contemporânea e, claro, em qualquer outra, né? Bom, vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu aqui e você aí na sua casa.